Vai ter que ser pelo Salles. Graça e paz, bom dia, igreja. Vamos estar ficando em pé para darmos início ao culto da manhã deste dia, entoando o hino 160 do cantor cristão, A Fé Contemplada. Deus promete grandes coisas conceder para quer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dó. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe todo quanto a ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amados de Jesus Cristo, é um privilégio estarmos aqui com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, e também é um prazer tê-lo aqui conosco na manhã deste dia, cultuando conosco. E a minha oração a ti e a todos os seus é que a bênção de Deus seja derramada sobre as vossas vidas e que Deus possa neste dia abençoar você do alto da cabeça à planta dos pés, e se estiver dentro da vontade de Deus, abençoar os seus sonhos, os seus desejos. E se porventura você está conectado conosco nesta hora e com um propósito de que Deus fale com você, é de que a mensagem deste dia que Deus nos trouxe para transmitirmos a todos os cantos da terra possa ter alguma coisa de Deus para este desejo que se alinha com a vontade de Deus se cumprir na sua vida no tempo determinado pelo Senhor. Deus abençoe você, abençoe a sua família, te guarde, te oriente, te proteja e te sustente, e que a paz de Jesus Cristo inunde o seu coração. Vamos estar cantando agora 476 do cantor cristão Brilho Celeste.
Peregrinando vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Oh, aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Oh, aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Graças a Deus, louvado seja o santo, eterno e glorioso nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Oh, amados do Senhor, nós que estamos numa série de mensagens denominada Deus nos chamou, na sua 13ª mensagem, nós trataremos hoje acerca de personagens. Nós já tratamos aqui nos anteriores, e uma delas é do profeta Jeremias, né, que Deus o chamou quando ele ainda era menino, e lhe confiou uma tarefa de trazer à nação de Israel uma profecia que estava se cumprindo, e nós demos uma visão panorâmica, porque é um estudo muito profundo falar acerca de personagens bíblicos, e principalmente nessa mensagem de hoje que fala do patriarca de Israel, aquele que Deus escolheu para abençoá-lo e para fazer da descendência dele uma nação que existe até os dias de hoje, e tudo se volta para este povo, para os acontecimentos que lá acontecem. E diante desta guerra de 12 dias que houve aí nestes dias atrás entre Israel e Irã, e ali nós vemos um fundo escatológico no que está acontecendo, e como Israel é o relógio do mundo, vale a pena nós estarmos voltando a este pacto de Deus com este homem Abraão, lá na terra de Ur dos caldeus, e ali Deus estabeleceria com ele uma aliança, um pacto, para que ele
por intermédio da sua fé, obediência, e na direção do próprio Deus, traçando a rota, traçando o caminho, nós entendermos todas as coisas que estão acontecendo. Bom seria que gastássemos mais tempo para estarmos falando a este respeito, porque entenderíamos muitas coisas, traríamos para nós grandes lições para a nossa vida, para como nos comportarmos, para como crermos, para como seguirmos, obedecermos. E na figura deste homem que, pela fé, ele conquistou muitas coisas e está lá na galeria dos heróis da fé. Amados de Jesus Cristo, nós vamos falar na manhã deste dia, nessa série de mensagens, Deus nos chamou, 13ª versão, acerca de fé, obediência, confiança, perseverança na proteção daquele que chama. Amados de Jesus Cristo, nós temos que entender que os projetos de Deus, eles são atemporais. Está dentro do tempo, mas no tempo é atemporal, porque é um projeto para uma vida inteira. Isso está paralelo ao projeto que Deus tem para a nossa vida inteira. Não é porque Deus escolheu, não é porque Deus chamou, não é porque Deus traça o plano e o caminho, está no controle de todas as coisas, que não nos aconteça nada. Nós estamos em um mundo físico, somos sujeitos a todas as coisas que as demais pessoas são e estão sujeitas a elas, e não há em nenhum trecho, em nenhum texto da palavra de Deus que nos isenta por sermos de Deus, por sermos dirigidos por Deus, por sermos escolhidos de Deus, e não vão acontecer coisas desagradáveis, que não vai haver infortúnios. Então, amados de Jesus Cristo, uma coisa é ser escolhido por Deus, estar com a nossa fé direcionada a Deus, obedecendo a Deus, mantendo comunhão com Deus, sendo obediente a Deus, que não nos acontecerá fatos adversos. E as adversidades estão em todas as esferas da nossa vida. Tudo o que acontece a um, acontece a outro. Não tem isenção, não tem, assim, privilégio. Afinal de contas, nós não somos do mundo, mas nós não saímos dele. Estamos nele, mas não pertencemos ao sistema de coisas. O mundo não nos domina. O nosso domínio, ele é divino, porém, estamos sujeitos a tudo aquilo que acontece nesta vida. Então, se você está passando por um momento de dificuldade e de adversidade e está decepcionado com Deus, está triste com Deus, porque cria você que entregando a sua vida a Deus, nada de ruim te atingiria. Isso não é o que a Bíblia promete. Então, olhando para esse texto da palavra de Deus, que fala acerca do patriarca, que fala acerca da fé de Abraão, da obediência de Abraão, há questões aqui para serem entendidas, que fazem parte também da nossa vida. Há aqui muitas coisas a serem aprendidas, e eu confesso aos irmãos que a minha capacidade é muito pequena para fazer vocês, em uma mensagem, entender o que está explicitada na palavra de Deus, de Gênesis capítulo 12 a Gênesis capítulo 25. Há uma história ali real, literal, e eu convido os irmãos a estudarem, se puderem e quiserem, nesta semana. A Gênesis, capítulo de 12
até Gênesis capítulo 25. Você vai ver aí o pacto de Deus com Abraão, de Abraão com Deus, e o desenrolar de toda a história. Você vai ver falhas em Abraão, que é um homem que Deus fez uma aliança com ele, mas Abraão em nenhum momento, depois de receber esse pacto, teve uma condição de super-homem. Deus não tem super-homens. Deus escolhe homens comuns, assim como nós, que creiam e que estejam dispostos a obedecê-lo. Amados de Jesus Cristo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, está escrito, Filipenses 3, 20, mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Deus, eu te agradeço por mais uma manhã estar no domingo na tua casa, junto ao teu povo, aqueles a quem o Senhor Deus trouxe, tanto nas mídias quanto na igreja. Sei, Senhor Deus, que não são multidões, são pessoas que têm prazer em estar na presença do Senhor, aprendendo da tua palavra e norteando-se pelo Senhor para concluírem a sua jornada nesta terra com o mínimo de erro possível e o máximo de acerto que pode. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, o texto que nós meditaremos nesta manhã está em Gênesis capítulo 12, de 1 a 4. Gênesis 12, de 1 a 4. Mas Alex, eu quero que a gente esteja vendo todos os 20 versículos de Gênesis 12. Hoje se lê muito pouco a Bíblia e se argumenta muito sobre a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e isso aí é maior do que aquilo que eu vos posso falar. Assim como dizia Jesus, está escrito. Certo dia, o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, único, santo e verdadeiro, Criador e sustentador de todas as coisas, que é eterno, de eternidade. A eternidade disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 65 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã, quando chegaram a Canaã. Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali, o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra
aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que ficava a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também, neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando para um lugar para outro, dali em direção ao sul da terra de Canaã. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse à mulher, a Sarai, escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer, essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem a Abraão. Ele deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou, por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, e saia daqui com ela. Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher, e com todas as coisas que eram dele. Amados de Jesus Cristo, aí você vê a humanidade de um homem simples, que Deus viu nele fé, em o meio de uma geração que tinha fé, mas não no Deus vivo. E Abraão se diferenciava de tudo e de todos naquela ocasião, na questão da confiança, da esperança e fé. E porque ele tinha fé em Deus, não escapou aos olhos de Deus a fé que ele tinha, o temor que ele tinha em Deus. E eu não vou dizer que aquilo foi a atração que Deus traçou um plano para que, através daquele homem Abraão, tivesse o desenrolar de uma história que traz 3 religiões, 3 nações, 3 povos, que é o hebraísmo, o cristianismo e o islamismo.
Essas três coisas, pela direção dos tops mundiais, estão planejando aniquilar 2 pontos delas: o povo hebreu e o povo cristão. Pode ser até que, ao mencionar isso aqui, essa nossa mensagem de hoje, ela seja apagada aí nas mídias sociais, em virtude daquele daquela votação que houve na nossa Corte Suprema de estar boicotando a liberdade de expressão. Pode ser que logo, logo nós não tenhamos mais as mídias sociais ao nosso dispor, porque há um propósito de silenciar e de calar. Mas está aqui no cânon, está aqui na palavra. É desta maneira que Deus fez. É daqui que nós tiramos para a nossa vida um exemplo de fé. Então, amados de Jesus Cristo, não é prejuízo textual dizer aos irmãos, em momento nenhum, de que Abraão é o maior patriarca em Israel, porque é nele que nasceu. É pela fé dele que a nação passou a existir sem que ele mesmo desfrutasse. É uma bênção para um homem que não tinha herdeiros, era uma bênção para um homem que era casado com uma mulher estéril, que não podia gerar filho algum, mas há uma promessa de Deus que dá descendência dele. E Deus não está falando aqui em dar uma grande terra, um grande território, um grande continente, mas de fazer uma grande nação. E que já se faz mais de 5.000 anos que ela existe. E de que a maior fonte de renda, as maiores riquezas, estão lá. Porque uma coisa é você conquistar pelas próprias mãos, e a outra coisa é herdar das mãos daquele que criou todas as coisas. Então, pela fé e obediência, a promessa está em cumprimento. Já tentaram dizimar muitas vezes, acabar muitas vezes, riscar do mapa muitas vezes. Agora, no tempo que estamos vivendo, um dos descendentes deste sobrinho, que a Bíblia diz, e Ló foi com ele, tentou, com esse plano nuclear, dizimar, riscar do mapa a nação de Israel. E o que aconteceu? Amados de Jesus Cristo, você é alguém que é contra Deus, isto daqui faz cair um míssil aonde você estiver. Um plano que houve por alguém desconhecido dos comandantes do exército iraniano
atendia às ordens daquele desconhecido deles, mas que onde eram convocados eles iam, foram para um determinado prédio, e cada um com o seu celular no seu aposento. Em cada ponto onde tinha um celular, tinha um comandante do exército iraniano. E caiu um míssil em cima e dizimou a todos aqueles que foram convocados para uma reunião sem saber quem os convocou. E a nação de Israel ainda permanece. E aquilo que se segue é desastres ainda maiores, é guerras muito maiores ainda. E diz que haverá sangue lá no vale de Megido, sangue até a boca dos freios dos cavalos. Ainda tem um desenrolar, mas a nação jamais será extirpada. Por intermédio de quê? Da obediência, da fé, da confiança e da perseverança, e que recebe a proteção de Deus. Amados de Jesus Cristo, em Gênesis 12, de 1 a 4, no versículo 1 tem: sai da tua terra, do meio da sua parentela, da casa de teu pai, para ir a uma terra desconhecida. Havia uma terra desconhecida por Abraão, de um extremo ao outro extremo. Se fosse hoje, Deus falando a Abraão, ou Deus falando a você, você perguntaria: Google, onde fica essa terra? Me dê uma vista panorâmica. Mostra para mim, Google, como que é o relevo deste país, a fronteira deste país com quem? A norte, a sul, a leste, a oeste. Mostra para mim, Google, o que tem no subsolo dessa terra. Mostra para mim, Google, quais são as árvores, quais são as vegetações, qual é os cereais que se plantam lá, quais as frutíferas que se plantam lá, o que se desenvolve lá, o que tem no subsolo, quais são os minerais que existem. Você vai ver que o Google ele vai te falando tudo. Mas nesse tempo não existia o Google. Então hoje a fé ela é provada porque hoje você tem muito conhecimento, a ciência se multiplicou, mas nós estamos falando de uma época remota, mais de 5.000 anos atrás. Nós estamos lá nos primórdios. Nós estamos em um lugar onde as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, ao conhecimento. Era alguma coisa sobrenatural crer na existência de um Deus que criou todas as coisas e que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Foi alguma coisa que brotou dentro de um homem, de um ser humano como eu e você, mas que creu, olhando e contemplando a criação, creu que havia um ser superior que não somente criou, mas que cuidava de tudo. E devotou a sua esperança, a sua fé e confiança nele. Era alguém que tinha riquezas. Era alguém que estava em um patamar diferenciado da grande maioria. Era um homem que estava dentro das propriedades do seu pai. Era alguém que tinha posses, riquezas e tinha escravos. Era alguém que tinha uma vida boa, que poderia viver e viver os seus dias com uma vida sossegada,
e tranquila. Mas ouviu uma voz poderosa, imperativa, falando para ele: muda a sua vida. Você vai mudar a sua vida. Sai do seu conforto. Que eu vou mostrar alguma coisa para você que não é só para a sua vida, mas para a vida da geração em geração, em geração, em geração, que virá em seguida. Deus falasse com você agora: sai daqui e volta lá para Barretos. Deixa tudo que você tem aqui. Eu vou fazer uma obra através de você na cidade de Barretos. Eu dissesse para você: sai daqui e vai lá para a Várzea de Valença. Sai daqui e vai lá para Minas Gerais. Sai daqui e vai para aquela cidade de Orobó. Que é isso? Saio não. Aqui eu fiz a minha vida. Aqui eu constituí família. Tenho os meus filhos, tenho o meu emprego, tenho. Aqui tá bom demais. E olha que tem avião para ir, tem empresa de ônibus que não é clandestina, tem empresa de ônibus clandestina, tem van, até de mototáxi você pode ir. Você pode ir de qualquer jeito. Porque tem. Você aperta o Waze, né? Digita do seu endereço, aí aquela vozinha diz: entre à sua esquerda, entre à sua direita. E vai te direcionando. O amado de Jesus Cristo, alguém que não tinha noção de que se a terra era redonda, se era quadrado, daquilo que vinha à frente onde não tinha caminho, mas há uma voz, há um homem, há uma fé, há um caráter, há uma obediência em desmontar a sua estrutura e a sua vida. Bom, se eu saio do lugar onde eu estou, aqui tem plantação, aqui tem animais domésticos, aqui tem árvores frutíferas, aqui tem, quando a situação aperta, recorro a um parente, a outro, corro aqui, corro ali. Quem mora na casa do pai sabe que toda hora tem coisa lá. Mas você vai sair do seu conforto. A fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas a prova das coisas que se esperam. E ainda é uma grande nação, não é uma grande terra. Será que Sara disse: mas você vai fazer isso? Vai sair daqui? Você está louco? O vinho que você bebeu, Abraão, está estragado. Reuniu. A palavra, o imperativo, a ordem é: sai! Ser responsável por uma esposa e por filhos é bem diferente de ser responsável por sua esposa, filhos e famílias. Quem tem a condição de funcionário só assina o ponto, faz a sua obrigação e recebe os seus benefícios. Se pouco ou muito, chegou o dia tal, está lá. Mas quem é empregador, quem tem familiares, quem tem 10 funcionários,
Não são 10 funcionários, são 10 famílias. Quem tem 100, quem tem 1.000, quem tem 500 mil, ele vai ter que trabalhar e trabalhar e trabalhar, gerar riquezas, porque aonde aumenta o dinheiro, aumenta os que comem. Quanto mais cresce, mais funcionário tem. Abraão tem escravos que precisam comer, precisam beber, que precisam vestir e que precisam dar o suficiente para os seus. Lá atrás, sem recurso nenhum, sem estrada e sem caminho. Abraão larga o conforto para abraçar o propósito de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis 15, 6. Amados de Jesus Cristo, o crescimento do crente, o crescimento do servo de Deus, está dentro desse princípio de Abraão aí. Por que hoje existe a nação de Israel? Porque Abraão creu em Deus. Por que o carcereiro de Filipos teve a sua vida mudada? Porque começou a tratar Paulo e Silas bem? Não, porque ele creu em Deus e recebeu o benefício. Então o Senhor, por isso, creu em Deus o Senhor e por isso Deus o aceitou. Esse negócio de ser salvo, se não houver crença, você pode até aceitar, mas Deus não aceita. Por que Deus aceitou esse pacto? Porque Abraão aceitou o acordo. Agora está tendo um acordo abraâmico aí com alguns países aí para essa paz não duradoura. Arábia Saudita, Sudão, tem vários países aí que já estão nesse pacto junto com Israel e Estados Unidos. Que o Trump está fazendo. E que segundo Daniel, capítulo 9, de 24 a 27, que fala do tempo que a gente está vivendo, Daniel 9, de 24 a 27, está assim: Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos. Vezes 7, 490 anos. Até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas. E o santo templo será inaugurado de novo. A construção do terceiro templo está prestes a acontecer. Presta atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos, vezes 7, vão passar até que chegue o líder, o anticristo, escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 72 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos.
Mas quando passarem metade desse tempo, 3 anos e meio, que é esse pacto abraâmico aí, ele acabará com os cereais, com as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Amados de Jesus Cristo, quando nós falamos de Abraão, nós falamos da geração dele. Nós falamos da história que Deus escreveu na sua santa e bendita palavra. Nós falamos de existência, não só de um povo, não só de uma nação, mas da humanidade. Tudo no entorno, tudo em volta, se retrata com aqueles que seguiram a Abraão e eram os seus escravos. O amados de Jesus Cristo, por Abraão ser o pai da fé, ser totalmente crente no Deus vivo, Abraão não hesitou. Ele obedeceu. Abraão partiu da terra natal. Abraão não sabia para onde estava indo. Se você, Alex, colocar para mim aí, Hebreus, capítulo 11, de 8 a 19, aí está em 4 pontos distribuídos, 2, 2, 3, 2. Tudo o que aconteceu com Abraão em Gênesis de 12 a 25. Está escrito assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé morou como estrangeiro na terra que Deus havia lhe prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade de Deus, planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Deixa eu dizer aí aqueles que querem destruir e apagar do mapa. Hebreus 11, 10. Vocês não conseguirão. Pode fazer o que vocês quiserem. Pode planejar o que vocês quiserem. Vocês não destruirão. Porque Deus está lá. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Você que recebeu uma promessa de Deus e o tempo está demorando, você já está envelhecendo e ela não aconteceu ainda. Tudo que Deus promete, cumpra, mas não é do seu jeito, é da forma dele. Foi assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu. Tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos eles morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados e de passagem por esse mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos.
Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amados de Jesus Cristo, há críticos teológicos, doutores em divindade, que sem terem a fé de Abraão, sem ter a obediência de Abraão, sem ter a confiança de Abraão, sem ter a perseverança de Abraão, sem ter a proteção de Abraão, ficam criando factoides, narrativas, para depreciá-lo, para diminuir. A sua fé não se equipara, nunca se equiparará como a fé de Abraão, que ouviu a voz de Deus. E, por certo, você nunca ouviu. Deus nunca confiou a você nada, porque sabe que você é daqueles que vão até um determinado limite. Abraão tinha uma fé ilimitada. Abraão tinha uma obediência ilimitada. Abraão pagou para ver. Amados de Jesus Cristo, o chamado de Deus não é para um tempo. O chamado de Deus não é para um momento. O chamado de Deus é para uma vida inteira. É uma vida inteira. Se a promessa ainda não aconteceu, não desista. Ela vai acontecer. Porque Deus não morre. Deus permanece para sempre. Nós vemos em Hebreus 11, de 8 a 10. Volta aí, de 8 a 10, Alex. Foi pela fé de Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus prometeu dar. Deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Você sairia da situação em que você está agora para ir para um lugar desconhecido? Eu falei aqui de algumas pessoas que voltariam para as suas terras, mas que hesitam em voltar para a terra, porque aqui é muito melhor do que lá, ou não? Você pode dizer assim, de certa maneira é, mas de certa maneira não é, lógico. Quando está perto lá da mãe, mãe é manha, né? Quando está perto lá do pai, né? De manhã cedo tem alguém que chega lá e diz, ô velhinha, ô gordão, vai lá e faz o café com o meu pó, vai lá, toma o meu leite. Todo dia tem um cliente lá. Chega na hora do almoço, chega lá, vai abrindo as panelas, vendo, só isso? Vocês vão comer isso hoje? Já vai pegando. É fácil. Mas para ir para um lugar que não conhece ninguém, aí as pessoas vêm afirmar que quando teve fome em Canaã, que Abraão desceu para o Egito, e ele sabia a mulher que tinha, o encantamento, a beleza que ela tinha. Ele disse, olha, a hora que eles souberem que você é minha mulher, eles vão me matar. Mas eu vou viver por causa da sua beleza. E a gente às vezes não tem essa oportunidade. Se tivesse que viver pela beleza da nossa cônjuge, né? Estava tudo muito morto, né? Mas Sarai era linda. O faraó se encantou por ela. Mas Deus tinha um plano lá na vida dela.
porque ela fazia parte da fé de Abraão, da obediência de Abraão, da proteção que Abraão tinha. Em vez de ser amor, mesmo ocultando que era seu marido, mas era irmão, sim, por parte de pai, a sua vida é salva, a vida de Sarai é salva. Chegou aos moldes do Egito pobre, com escravos, e sai do Egito rico. Que Deus que presenteia quem transgride. Que Deus que mata quem entra no caminho, estando em erro. Então, amados de Jesus Cristo, há muitas coisas aqui para entendermos na palavra de Deus. Porque Abraão obedecia a Deus em tudo. O que Deus dizia, Abraão fazia. Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas Abraão sabia quem o estava chamando. Abraão sabia quem o estava conduzindo. Abraão sabia que quem o chamou e quem o estava conduzindo o levaria para o lugar certo. Às vezes algumas pessoas dizem para o pastor, faça isso, faça aquilo. Se eu fosse o senhor, eu fazia isso. Se eu fosse o senhor, eu fazia aquilo. Ou quantas vezes eu já disse para o senhor fazer isso e o senhor não me atendeu. Porque aquele que chamou é aquele que continua dando a direção. Aquele que chamou é aquele que continua dando a proteção. Aquele que chamou é que sabe qual é o destino. Eu só sei que eu estou no caminho. Nada afasta o homem que tem fé e que ouve a Deus com palpites alheios. Porque quando você executa alguma coisa ou está fazendo alguma coisa, é cheio de gente para dizer, se eu fosse você. Para começar, você não é eu. E aí as pessoas dizem, mas ele é teimoso. Mas quem me mandou fazer não foi você. Quantas vezes devem ter falado a Abraão? O senhor está louco. Volta para a sua casa. Você lá morava em casa boa. Lá você tinha tudo. Agora você... Não é você que vai ficar aqui, você vai morar na tenda. Morar em barraca. Sai da casa que você tem, por menos conforto que ela tem. Vai morar numa barraca. Olha nesse frio. Eu já fui uma vez pescar em Araguaína e falaram que lá do Planalto ia passar um cardume de filhote. E nós saímos, e esse pastor dirigiu 26 horas para chegar em Barra do Garças. Dormimos um pouquinho e seguimos para Araguaína. E chegamos em um lugar deserto e montamos uma barraca à beira daquilo que achávamos que era um rio. É o lugar mais selvagem que eu já fiquei nas minhas pescarias. E de noite, dentro da barraca, o irmão falecido de Djalma ergueu a saia da barraca e aqueles que estavam beirando se amontoaram tudo no centro lá da barraca, só que era quente, em Araguaína. Lá em cima, 180 quilômetros para cima de Barra do Garças, na floresta. Mas imagine um frio que nós estamos tendo, morando dentro de uma barraca, sem a mobília,
com terra, com formigas. Saiu do conforto para deixar tudo para. Deixou uma casa para ter um Deus. Deixou uma casa para ser pai de um filho. Deixou a casa, deixou os parentes para ser pai de uma nação. Deixou a casa, deixou o conforto para ser o patriarca. Deixou a casa para ser... E nós estamos falando de um homem aqui. Um homem. Um homem. Que creu. Um homem que obedeceu. E um homem que morou em barracas. Quando as pessoas moram lá em palácios. Mas quem moram lá não é Isaac e nem Jacó, mas é a sua descendência. Mais de 5.000 anos. Por quanto tempo existirão as suas gerações futuras? 100 anos? 200 anos? 500 anos? 1000 anos? Mas está na geração de Abraão mais de 5.000 anos, por um único fator. Creu. Quando a palavra de Deus diz, se creres, verás a glória de Deus, este homem, este patriarca, é um exemplo de fé. É uma fé que deve ser imitada. É alguma coisa que deve ser esperada. É uma coisa que deve ser mantida. Quantos deuses que as pessoas creram, que foram criados por mãos de homens, que já não existem mais. Mas o Deus que Abraão creu, eu mesmo ontem, eu mesmo hoje, eu mesmo sempre e eternamente. Então podem destruir a nossa vida, mas não podem destruir a nossa fé. Podem destruir a nossa religião. Podem destruir a nossa liberdade de expressão, mas não podem destruir a nossa fé e não podem destruir o nosso Deus. E ninguém que se levanta contra Deus subsiste. Deus permanece. Os que creem em Deus, os que confiam em Deus, como diz lá em Isaías, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se fadigarão. Os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor. Nós esperamos em Deus, nós confiamos em Deus, nós cremos em Deus. E é uma promessa para nós, crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o tesouro até aquele dia. 10, Alex. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Nossa morada na rocha está, firme e segura, ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Oh, amados de Jesus Cristo, a sua fé precisa de um alicerce. Hoje pela manhã, falando com o Marcelo sobre a nossa fundação, da nossa casa e da igreja que estamos construindo lá na Rocha, em Jacupiranga, nós precisamos fortalecer as bases. Nós precisamos fortalecer os nossos alicerces lá, porque vai muito peso em cima. Nós temos a estrutura para fazer em cima, mas não podemos fazer em cima sem reforçar o que está embaixo.
Nós não podemos fazer nada aqui, ou não podemos fazer nada aqui se não tivéssemos alicerçados esses alicerces com brocas de 6 metros, com sapatas de 1 por 1, com ferragens de 5/8, de 1 polegada, de 2 polegadas, para fazer essa viga invertida que vocês veem, essas vigas aí atrás, aí onde a nossa galeria, que sai de um terreno ao outro de 18 metros, que tem 1 metro de altura. Vocês não têm noção! O volume de ferros que tem aí, dos estribos que tem aí, dos diâmetros dos ferros que tem aí. Vocês não têm noção da rampa de acesso que estamos fazendo aqui, dos alicerces. Vocês não têm noção. O número dos maços de pregos que já foram gastados para a sustentação de uma estrutura para receber uma laje, para se fazer uma cisterna, para recolher a água da chuva, para que chegamos lá em cima, no nível superior da igreja, para fazermos lá em cima um templo maior do que esse que está aqui. A fundação da fé de Abraão está alicerçada em Deus. Houve fome, houve êxodo outra vez em sair da terra onde estava, que Deus prometeu, porque ali faltou o alimento. E para não perecer, para continuar, teve que recorrer ao Egito. Como aconteceu com o seu filho, que teve que recorrer ao Egito e voltar depois de 400 anos de escravidão. E sair de lá com todos os despojos. O amado de Jesus Cristo, o plano de Deus é perfeito. Mas a execução do plano cabe a nós. Não desistir. Continuar perseverante. Continuar crendo. E esperar em Deus. Nós esperamos em Deus. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção ao nome de Deus. O amado de Jesus Cristo, Abraão sabia quem estava chamando. Abraão sabia quem estava conduzindo. Abraão sabia que Deus levaria ao lugar certo. Nós esperamos Jesus Cristo que virá de lá. Nós sabemos quem é Cristo. Nós ouvimos o chamado de Cristo. Nós cremos em Cristo. Nós perseveramos em Cristo e estamos esperando Jesus. Quando nós falamos acerca das coisas que estão acontecendo, alguns idiotas espirituais que não conhecem a Deus, que não conhecem o plano de Deus, diz: não, guerra sempre houve, essas coisas sempre aconteceram. É como nos dias de Noé. Aquelas pessoas diziam que Noé era um velho louco, que o dilúvio jamais aconteceria na terra, e veio o dilúvio. Cadê os que não criam? Cadê aqueles que eram os sabidões, que sabiam tudo? Cheio de si, cheio de estultícia, de soberba. Conhecem o diabo, mas não sabem nada de Deus. O amado de Jesus Cristo, Abraão sabia que Deus o levaria para o lugar certo. É melhor do que o Waze. Abraão deixa a sua vida sem o conforto que tinha, sem os parentes por perto, para obedecer uma voz e seguir os caminhos e a direção do Deus vivo com confiança e fé. Hebreus 11 para encerrar. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais. É 11:1, Alex. Esse é muito bom texto. Parabéns para você. A fé
é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Deus está aqui. Jesus está aqui. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados de Jesus Cristo, se creres, verás a glória de Deus. Vamos orar. Bendito, santo, eterno e glorioso Deus. Eu posso dizer, sem forçar a barra, que o Senhor Deus é o Deus de Abraão, que o Senhor é o Deus de Isaac, que o Senhor é o Deus de Jacó, que o Senhor é o Deus do meu pai, que o Senhor é o Deus da minha mãe, que o Senhor é o meu Deus, é o Deus da minha mulher, e é o Deus dos meus filhos, e é o Deus desta igreja. É o mesmo Deus que sempre fala, que sempre tem propósito na vida de cada pessoa. Eu quero te agradecer por ter te conhecido. Quero te agradecer de ter ouvido o teu chamado e de estar andando e caminhando para Canaã celestial, para Jerusalém eterna. É graças ao Senhor. Senhor, não me deixe voltar para trás. Não me deixe desistir. Me ajude a romper em fé. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos oriente. E o meu desejo para você é que a sua fé seja como a fé de Abraão. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. E até a noite às 19 horas. E hoje teremos Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.